Muito boa tarde, eu sou o José Jefferson e você está no resumo da rodada dos playoffs na Rádio JJ. JJ aqui sou eu. Esse aqui é o episódio 6, ontem foi o 5 no nosso novo formato, no nosso retorno aos podcasts, agora com vídeo. Uma coisa que por muito tempo eu fui contra podcast de vídeo, mas agora estou sendo a favor, né? Então mostrando um pouco também da minha incoerência para a gente ver aqui como nós somos apenas simples humanos totalmente suscetíveis às tendências do mundo. Hoje a gente vai falar sobre 4 jogos. Eu até perdi as contas aqui, mas é Milwaukee e Pacers, Detroit, Nova York, Orlando e Celtics e Clippers e Denver Nuggets. Fechou? Ontem a gente teve 3 séries que poderiam ser encerradas, 2 delas foram, uma delas forçou o jogo 6. E é sobre tudo isso e muito mais que a gente vai falar agora. Antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like se você está curtindo o conteúdo e comentar aí embaixo também alguma coisa aleatória. Comenta qual que é o seu jogador favorito para a gente interagir e ajudar o podcast a chegar em mais pessoas. Beleza? Vamos lá então. Primeiro jogo sem enrolação porque tem um monte de coisa para falar. Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. Um dos jogos com o final mais tumultuado, mais maluco, mais sem noção, mais doido da história dos playoffs. Isso é sem exagero qualquer. O Milwaukee Bucks ganhava dos Pacers por 7 pontos, faltando 40 segundos para acabar a prorrogação. E eles saíram derrotados. Indiana vencendo a série por 4-1. E o jogo, como falei, terminou 119-118 para Indiana. Destaques da partida. Primeiramente, Tyrese Haliburton com 26 pontos, 5 rebotes, 9 assistências, 3 roubos de bola e 54,7% de eficiência. Miles Turner, 21 pontos, 9 rebotes, sendo 4 desses rebotes ofensivos, muito importantes rebotes ofensivos, porque dão segundas chances para o ataque. E aí ele conseguiu 4 dos 9 totais, com 68,2% de aproveitamento de eficiência no arremesso. Para o lado do Milwaukee Bucks, a gente teve 2 destaques muito claros, né? 2 destaques muito claros, agora sim. Giannis Antetokounmpo com 30 pontos, 20 rebotes, 13 assistências, 2 tocos, 2 roubos de bola, tudo isso com 61,3% de true shooting. Assim, partida maravilhosa do Giannis. Eu não sei o que ele deveria fazer mais, se é que algum jogador ia conseguir fazer mais do que ele fez para ir ganhar a partida, né? Dentro do possível do humano, dentro do possível do jogador Giannis, ele fez o suficiente, até um pouco mais do que o possível. Esse cara é totalmente fora de série e ainda assim o Milwaukee Bucks perdeu. Gary Trent Jr. com 33 pontos, 5 rebotes, 2 assistências, 5 roubos de bola, com 63,8% de true shooting. Ele que teve, se eu não me engano, foram 8 bolas de 3 no jogo, sendo 4 dessas na prorrogação. Quantas dessas foram no último quarto? Porque a maioria dos pontos dele veio na prorrogação e no último quarto, né? Que momento maravilhoso para se fazer ponto, né? Inclusive. Olha aqui, Gary Trent Jr., 4 bolas de 3 no último quarto e mais 4 bolas de 3 na prorrogação, sendo que ela acertou da prorrogação 3 dessas 4 seguidas, enquanto o Haliburton errou 3 das 3 que tentou, também de forma seguida. O jogo foi completamente maluco. No primeiro tempo, ali no segundo quarto, no primeiro quarto, o Milwaukee Bucks abriu uma vantagem muito grande no começo do jogo, né? Eles chegaram a liderar, se eu não me engano, por 20 pontos. Então foi realmente bastante coisa, mas bem no começo do jogo ainda, né? A gente tem que ponderar isso. Bem no começo não, mas ali no meio do segundo quarto, então Indiana ia ter tempo, né, para recuperar essa vantagem, e foi o que eles fizeram. Milwaukee teve a chance de matar o jogo no período regulamentar, mas tomou empate, e aí a prorrogação foi um fim completamente melancólico. Eu vou colocar aqui a imagem do jogo para a gente falar um pouco mais sobre esse momento. Eu vou centrar meus comentários aqui na prorrogação, porque foi muita coisa que aconteceu, né? Primeiramente, 2 turnovers do Gary Trent Jr. Cruel demais, porque se o time estava competindo era por conta dele, mas foram os 2 turnovers que deram a possibilidade para a Indiana empatar e virar. Então, assim, o basquete ele escreve histórias muito injustas, às vezes, porque essa é a real. Beira a injustiça o que aconteceu, tanto com o Gary Trent Jr. quanto com o Giannis Antetokounmpo. Só que se a gente for ver o todo, não é injusto, né? Obviamente,
Injusto seria o time que fez mais pontos perder. Ou como o caso do Detroit no jogo contra os Knicks, não nesse, no jogo passado, que tinha uma falta que ia permitir eles vencerem os jogos. Eles não venceram, né? No caso, não é injusto, então a palavra é cruel. Com Giannis, cruel com Gary Trent Jr. E assim pode ter acabado a carreira do Giannis com o Milwaukee Bucks de forma muito melancólica. Assim, eu coloquei a imagem do Doc Rivers aqui como a imagem do jogo, não porque a culpa tenha sido dele, né? Mas já chega a ficar um pouco até cômico as entregadas de times do Doc Rivers. Eu não acho que nesse caso foi culpa dele, talvez tenha faltado direção deles em alguns momentos, mas não, tipo, ele não poderia, tipo, sei lá, agarrar a bola que o Gary Trent deixou passar ou fazer um passe melhor. Não era ele disso. Claro, a jogada é um pouco questionável. Não sei por que eles não ficaram só esperando alguém fazer falta para ir para lá para o lance livre. Tentaram passar a bola, enfim, para queimar relógio. Mas é arriscado, porém não dá para dizer que foi na conta do Doc Rivers. A imagem dele aqui é simplesmente porque eu achei engraçado. O Doc Rivers, para mim, agora virou uma figura cômica. Toda vez que ela aparecia no jogo, eu dava uma gargalhada. Não sei porquê, né? Você vai me dizer aí nos comentários. E foi isso, cara. Foi isso. Assim, no geral, eu não vejo o futuro do Giannis nos Bucks por vários motivos, né? Não só por conta dessa derrota, por conta da derrota do ano passado, por conta da derrota do ano retrasado, por conta da lesão do Damian Lillard. Vamos lembrar que o Damian Lillard ele já não é o jogador mais jovem da história e vai passar em um momento tardio, vamos dizer assim, né? Em um momento um pouco mais avançado da sua carreira por uma recuperação de Aquiles. Tentaram trazer outros jogadores durante a temporada, não deu muito certo. Eu não boto nenhuma fé nesse elenco do Milwaukee Bucks, tanto que caíram na primeira rodada, né? Então, mais um vencedor, inclusive, de Copa, que a gente nem vai lembrar que eles venceram a Copa, porque simplesmente na hora do vamos ver, na hora dos playoffs, o time não conseguiu passar do Indiana Pacers. E aí, pra gente não ficar falando só do Bucks, né, de certa forma, na verdade ainda tem outras coisas para falar do Bucks, que foi a questão da treta no final do jogo. O pai do Haliburton, o famoso Halipai, ele entrou em quadra no final da prorrogação, quando já tinha acabado, e ficou provocando o Giannis, né? Veja um senhor que tem completa noção da sua vida, né? Eu acho que ele pensou, não vai dar nada. Eu vou provocar, no auge dos meus 1 metro e, sei lá, 70, 68, vou provocar um cidadão que o apelido é The Greek Freak, né? Olha só, que apelido tranquilo, né? Deve ser ironia. O Giannis nem deve ser uma besta completamente gigantesca, né? Não faz sentido. Aí ele entrou lá para provocar, tirando a falta de noção pela parte... pelo prezar pela sua própria saúde, que ele não prezou, tem a parte que é sem noção também, né? Pô, você não tava jogando, cara. Que isso? Tipo, eu fico imaginando a cabeça do Haliburton, né? Tem que, além de, momento feliz, game winner, ganhou a série, muito por conta dele, e aí o que ele vai resolver depois do jogo é que o pai dele deu trabalho. Enfim, né? O tiozinho se empolgou, aí depois, no momento, o Giannis até que ficou meio que de cabeça fria, depois foi lá cobrar ele, deu um medo muito grande, achei as cenas. Depois, eu acho que isso fez o Giannis perder a cabeça total, porque ele foi cobrar o Benedict Mathurin, e, caraca, rapaz, ele deu uma pegada no pescoço do Mathurin, segurou ali e veio um monte de gente afastar, porque afinal das contas é o Giannis, né? Eu tenho a impressão que as pessoas afastaram ele porque ele quis, porque se ele não quisesse, ele tava lá grudado no pescoço do Benedict Mathurin até agora, o que seria também um pouco esquisito, um pouco constrangedor da parte dele. Mas, enfim, né? Perdeu a cabeça. Cara, todos os elementos de uma derrota horrível e melancólica e desastrosa tiveram escritas para o Milwaukee Bucks. É impressionante. É realmente impressionante o que parece sim o desfecho de uma história aí para o grego e para o time. Do lado do Indiana Pacers, muito que bem. Venceram, vão avançar, vão enfrentar o Cleveland Cavaliers no que para mim tem potencial para ser uma das melhores séries desse playoff. Tem potencial não, né? Eu acho que vai ser. A fluidez do ataque, cara, esses dois ataques são bem bons, tá? São muito bons. O Cleveland Cavaliers ganha mais na defesa, com toda certeza, né? Acho que até com uma sobra bacana. E eu acho que é a defesa que vai acabar decidindo essa série, porque os dois ataques eles realmente funcionam muito bem. O Cleveland Cavaliers é favorito? É.
Mas vai dar trabalho, cara. Eu acho que pode ser uma série que a gente vai ver 6 ou 7 jogos. Com toda certeza. Não vai ser a moleza que os Cavs pegaram na primeira rodada. Nem aqui um 4-1 que o Indiana Pacers conseguiu contra os Bucks. Beleza? Então é isso. Vamos para o segundo jogo. Deixa eu só tomar uma água antes. Que falei muito já. Atenção, Giannis Antetokounmpo. Você falou, não me diga que não. Não diga que não. Você falou que queria que todas as estrelas estrangeiras jogassem em mercados grandes. Vou te contar. Tem uma vaga numa cidade chamada Nova York, que dizem que é grande, eu nunca fui. E um bairro chamado Brooklyn, que dizem que é grande, eu também nunca fui. Que olha, eu acho que você ia servir muito bem. Tá? Manda o currículo lá pro nosso queridíssimo Joe Tsai, que é o dono dos Nets, que ele com certeza vai te responder com uma proposta bem ruim, porque é assim que os Nets funcionam. Detroit Pistons e New York Knicks, 106-103 para o Detroit Pistons, forçaram o jogo 6 em pleno Madison Square Garden. Beleza? Ficha do jogo: 24 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, 2 roubos de bola e 53,9% de aproveitamento para o Cade Cunningham. Outro jogo muito próximo de um triplo-duplo. Ele joga demais, é impressionante. Aqui eu coloquei o Jalen Duren porque a gente nunca elogia ele. Cara, todo mundo sempre fala muito mal. E aí ele fez um jogo bom, e eu achei pelo menos um jogo bom. Aí eu preferi colocar ele aqui do que o Ausar Thompson, mas obviamente o segundo destaque seria o Ausar Thompson. Mas eu coloquei o Jalen Duren aqui pra gente poder dar uma variada e elogiar um cara que a gente dificilmente elogia, não é verdade? 9 pontos, 14 rebotes, sendo desses 14, 7 rebotes ofensivos. Cara, isso é muita coisa, tá? Isso é muita coisa. 6 assistências e 2 tocos para o grandioso Jalen Duren. Agora, pelo New York Knicks, os destaques foram Mikal Bridges com 17 pontos, sendo desses 17, 13 no último quarto. Dessa vez foi ele que tentou ali fazer os pontos no final do jogo, já que o Jalen Brunson sofreu uma torção ali no tornozelo, assim como ele sofre em todas as partidas, e não conseguiu fazer muita coisa. Não que ele viesse jogando muito bem também, né? Mas, enfim, os 13 pontos no último quarto também não foram suficientes. 6 rebotes, 2 assistências, com 50,4% de aproveitamento. O segundo destaque do New York Knicks, eu coloquei o Mitchell Robinson, também pelo mesmo motivo do Jalen Duren. A gente não fala muito sobre ele aqui, então peguei uma partida mais ou menos e um dia mais ou menos os Knicks e coloquei para a gente poder falar um pouco sobre o cidadão. Mitchell Robinson, 13 pontos, 11 rebotes, 2 bloqueios com 58,7% de aproveitamento. Assim como todas as partidas da série, assim como todas as partidas dessa série, o jogo foi muito equilibrado. A gente teve 18 trocas de liderança e o jogo ficou empatado 16 vezes. Basicamente é sempre assim, Detroit e Nova York. Eu acho que vai ser assim até o final da série. E aí eu volto no argumento, né? Pode ser que essa série, poderia ser que essa série acabasse em 4 jogos ou em 5, porque a diferença é sempre muito pouca, né? É basicamente quem que vai dar sorte no final da partida. O Detroit Pistons, no jogo 4, ele perdeu por azar. Ele perdeu por azar de uma marcação ruim da arbitragem. Então, é sempre muito no detalhe. Jogos que são decididos bem no detalhe, assim, eles tendem a ter uma variação muito grande, né? Por exemplo, esse 4-1 dos Bucks e dos Pacers não é a mesma coisa do que pode ser que seja um 4-1 dos Warriors e de Houston, porque os jogos foram equilibrados, né? E essa é a grande diferença. Mas vamos lá. Sobre o jogo em si. Foi uma partida vencida na defesa. Eu estava separando os números aqui, né? Ontem foram 4 jogos ao mesmo tempo, inclusive NBA. Pelo amor de Deus, cara. Terça-feira, 4 jogos. Que isso? Um monte de partidas simultâneas. A gente sempre acaba perdendo um pouco. Eu estava revisando o box score aqui para poder gravar para vocês. E não parece um box score de um time que venceu. O do Detroit Pistons, essa é a verdade. Muito esquisito, pontuação baixas até do maior cestinha da partida, né? Que foi isso mesmo, foi o Cade Cunningham com 24 pontos. Então você vê como o jogo foi bem definido na defesa, e aí nesse caso deu melhor, deu bom para o Detroit Pistons, que vai ter a oportunidade de empatar a série em sua casa, lá em Detroit, apesar de não ter vencido.
nenhuma das duas partidas que jogou lá, por enquanto, nesses playoffs. Vamos para a imagem do jogo. É isso aqui, eu não lembrava, na verdade, que é uma montagem do para você que está ouvindo. Eu não acho que esse episódio vá para o Spotify, porque eu não sei se eu vou ter tempo de editar, colocar musiquinha, etc. Então talvez fique só no YouTube. Mas é aquela imagem do recorte, né, que fizeram do LeBron James na época nas finais de 2016, que nenhum time na NBA Finals tinha virado um 3-1. E fizeram uma montagem com o Cade Cunningham. Na verdade, tem montagem com todos os jogadores que acabam nessa situação, né, de 3-1. E eu coloquei essa daqui também porque eu acho que representa muito o momento. É bem mais difícil, vou falar a verdade para vocês. Minha opinião sobre essa série de forma geral, já que eu sei que as pessoas não dão muito bola para o jogo. No caso desses dois, tá? No caso desses dois. Eu acho muito mais provável que tenha o jogo 7 do que termine no jogo 6. E aí eu acho muito mais provável que no jogo 7 Nova York ganhe. Eu acho que vai ser esse o cenário. Detroit Pistons deve levar a próxima, por já estar embalado, por estar em casa, por estar querendo se vingar ali daquele erro de arbitragem. Eu acho que eles vão levar o jogo 6. Mas em casa, o New York Knicks eu acho que vence no jogo 7. Veremos. Vai ser com certeza os 2 jogos restantes bem legais de assistir. Assim como foi toda essa série. Assim como está sendo várias dessas partidas dos playoffs. Para mim é a melhor primeira rodada em muitos, muitos anos mesmo. A gente pode até ter séries terminando muito cedo, como a do Indiana Pacers, que foi 4-1, mas sinceramente, foi ruim a série? Claro que não, foi maravilhosa. Cheia de história, cheia de reviravoltas, algumas tristes, outras felizes, enfim. Os playoffs estão legais, demais da conta, e New York Knicks e Detroit Pistons é basicamente um resumão de tudo que a gente está vendo aí pelos playoffs, beleza? Então, vamos lá. Boa sorte para Detroit e para Nova York no próximo jogo. No final do podcast eu passo aqui os horários das partidas, beleza? Jogo 3, Orlando Magic, Boston Celtics, 89-120 para o Orlando Magic. Vamos lá aqui para o Orlando Magic, não, para o Boston Celtics. Vamos para os destaques da partida. Jason Tatum com 35 pontos, 8 rebotes, 10 assistências, 1 roubo e 84% de true shooting. Esse cara é bom, tá? Ele é bom demais da conta. Pleonasmo? Fala? Você usa a mesma palavra para duas coisas? Deve ser, se não for, vai aqui ficar mais um erro de português da minha horrível pronúncia, mas é inacreditável. Jason Tatum e bom é basicamente a mesma palavra. Jaylen Brown com 23 pontos, 6 rebotes, 3 assistências e 56,9% de eficiência. Do lado do Orlando Magic, basicamente as duas figurinhas carimbadas desse time. Franz Wagner com 25 pontos, 4 rebotes, 4 assistências e 1 roubo de bola. 51,7% de aproveitamento. E Paulo Banchero, 19 pontos, 9 rebotes, 6 assistências e 5 faltas pessoais, né? Ou 5 faltas apenas, com 52,5% de eficiência. E aí por que eu coloquei as 5 faltas aqui no box score, sendo que a gente normalmente coloca estatísticas positivas? Veja bem, esse aqui eu vou passar direto para a imagem do jogo, porque a gente vai falar sobre a partida muito vendo essa imagem. O Paulo Banchero, ele fez a sua quinta falta, faltando 9 minutos para acabar o terceiro quarto. A gente falou várias vezes como esse Orlando Magic depende muito do Franz Wagner e do Paulo Banchero, porque o resto do time basicamente não pontua com consistência e às vezes não pontua, né? Essa que é a verdade, e às vezes também não pontua. Então, faltando 9 minutos para acabar o terceiro quarto, Paulo Banchero ficou muito tempo ali de molho para não cometer a sexta falta, e enfim, o jogo estava apertado. Só que a partir dali, acabou. A partir dali, acabou Orlando Magic. Eles foram de Vasco. Uma coisa inacreditável. Simplesmente desligou o time, assim como a gente já viu acontecer em outro momento dessa série. Se eu não me engano, foi no jogo 1 e no jogo 2. E aí, meu amigo, a diferença foi só aumentando, aumentando, aumentando e terminou nessa diferença de 31 pontos no final do jogo. Basicamente, o Orlando Magic sentiu muito a ausência do Paulo Banchero. Assim, sentir é uma coisa, é óbvio que é sentir, mas está aqui, no momento, perdendo por 1 ponto,
Nesse momento em que o Jaylen Brown estava cobrando o lance livre justamente da quinta falta do Paulo Banchero. E terminar perdendo por 31 é muita coisa. Foi um baque gigantesco para um time que teve seus momentos nessa série, mas nunca chegou a ameaçar de fato uma vitória dentro dentro das 4 partidas que perdeu. Sempre o Boston Celtics tinha uma resposta rápida, e aí a diferença, o jogo tá empatado, o jogo tá perto, o jogo tá perto, do nada, Celtics 10, 15 pontos de vantagem. E basicamente foi assim a série inteira, tirando o jogo que o Orlando Magic venceu. Dito isto, vamos falar um pouco sobre o Orlando Magic. Mais uma temporada que a gente está aqui falando, poxa, é um time muito jovem, que mandou bem, chegou nos playoffs, deu trabalho de certa forma para o atual campeão e, poxa vida, Paulo Banchero nos seus primeiros anos de playoff, já jogando bem pra caramba, pontuando demais. Pô, muito legal, muito legal. A partir do ano que vem, essa história do time jovem que tá conseguindo vencer e tá mandando bem, etc., acabou. Acabou essa história. Assim, existe seu período de desenvolvimento, certo? E existe uma clara virada de página em times que saem de uma juventude promissora para viver o futuro promissor. E eu acho que o Orlando Magic ele precisa fazer essa virada de página nessa intertemporada, tá? Porque, como eu disse, essa história vai parar de ser bonita logo menos. A gente quer ver o Paulo Banchero tendo mais oportunidade nos playoffs, o Franz Wagner tendo mais oportunidade, esse elenco, esse núcleo que eu gosto bastante, mas assim, precisa arrumar o arremesso de 3 na off-season, precisa trazer um armador, eu acho, que um armador de ofício, um armador de verdade, pra sei lá, pra ajudar o time. Eu não acho que tenha um armador bom, de fato, nesse Orlando Magic, né? Eu não acho não, né? Não tem. Tentei aqui ser um pouco mais suave, mas essa é a verdade. Talvez um cara experiente também pra poder juntar todo mundo. E no ano que vem tá competindo de verdade, tá? Sem passar pro play-in, sem passar sufoco, estando aí entre terceiro e quarto, pra poder dar uma oportunidade desses jogadores chegarem nos playoffs, não como azarão, mas com algum favoritismo, pelo menos para passar da primeira rodada. O Paulo Banchero falou na entrevista coletiva que o objetivo deles era chegar pelo menos na segunda rodada, na semifinal de conferência, e que ele não queria tirar nada de positivo dessa série, porque eles simplesmente perderam. E não era esse o objetivo, não era isso que eles queriam que acontecesse. Confesso que fico muito feliz com essas palavras do Paulo Banchero. Mostra um cara que não tá nessa cabeça de, nossa, nós éramos os azarões, tá tudo bem perder e etc. Era o Boston Celtics. Não acho que exista time que possa pensar desse jeito, se quer realmente ganhar alguma coisa. E, novamente, é legal ver a postura dele assim. Para o Boston Celtics, gente, é isso aí. É o atual campeão. Forte a beça. De novo, para mim, o piso do Boston Celtics é a final de conferência. Eu ainda não vejo esse time caindo na semifinal de conferência para Nova York ou para Detroit, tá? Ainda mais com a série entre Nova York e Detroit se estendendo até possivelmente 7 jogos. E novamente eu vou tomar uma água, que eu falei demais de novo. 1 minuto, ou bem menos que isso. Beleza, né? Vamos lá. Só para não ser prolixo em relação ao Orlando Magic, eu fiz esse mesmo comentário com alguns amigos meus sobre o Oklahoma City Thunder da virada da temporada, a gente tá 24-25, 23-24, da virada para a temporada 22-23 e no começo da temporada 23-24. Falou, muito bacana, núcleo jovem, olha só, conseguiram se classificar bem, pegaram um play-in, não sei o quê. Mas tá bom, né? Tá na hora de vencer. E eu acho que essa mentalidade que o Orlando Magic tem que ter para a próxima temporada. Tá na hora de disputar de verdade para saber o que tem de fato nesse núcleo jovem. Beleza? E aí o Boston Celtics fica esperando o vencedor entre Nova York e Detroit para ver de quem é que eles vão ganhar. Último jogo da noite, 115-131 para Denver Nuggets, que lidera a série por 3-2. 81% dos times que venceram o jogo 5 em uma série que estava empatada em 2-2, venceram a série de playoff, né? Então o Denver aí tem uma vantagem muito boa. Esse jogo foi muito, muito importante, assim como a maioria dos jogos 5 são, mas em caso de séries empatadas, mais importante ainda.
A questão é que a próxima partida é em Los Angeles, e aí eu sei, você já está vendo, eu estou vendo, tá todo mundo vendo. O cenário que está desenhando para um jogo 7 é muito evidente. Se eu não me engano, a última vez que eles se enfrentaram nos playoffs também foi para 7 jogos e deu Nuggets lá na bolha. Foi isso mesmo, né? Foi até aquela virada de 3-1. Falando em Doc Rivers, né? Destaques da partida. Jamal Murray com 43 pontos, 5 rebotes, 7 assistências, 3 roubos de bola e 81,3% de true shot. Esse cara é sensacional. Já falando um pouco aqui sobre a partida também. Quando o Jamal Murray ele tá jogando assim, meu querido, é muito difícil vencer o Denver Nuggets. A questão é que ele não tá jogando assim com tanta frequência, né? Enfim, é difícil também, né? Falar, quando ele joga assim, o Denver Nuggets vence tranquilo. Só que, como ele não tem essa constância, pelo menos não tá tendo até agora, a gente não consegue garantir, né? A gente não consegue colocar isso como um fator muito decisivo, porque ele não está acontecendo com frequência. Mas, novamente, 43 pontos. A eficiência geral, sem ser o true shooting do Jamal Murray, nas bolas de 3 foi de 57%. 8 bolas de 3 para ele. Partida simplesmente espetacular de um Denver Nuggets que liderou do começo ao fim, amassou o Clippers, Masterclass, deu um sustinho ali no meio do último quarto, tá? Eu tava quase não dormir, ou pelo menos para assistir o jogo pelo celular, para sair aqui do setup. Aí eu vi a diferença caiu de 10 pontos, eu falei, será que eles vão entregar de novo? Mas não, dessa vez não. Dessa vez deu tudo certo para o Denver Nuggets. 23 pontos, 4 rebotes, 2 assistências e 76% de true shooting para Aaron Gordon. Eu ia colocar o Nikola Jokic aqui, mas pelos mesmos motivos que eu coloquei o Jalen Duren e o Mitchell Robinson, eu preferi colocar o Aaron Gordon, porque o Nikola Jokic, a gente sempre fala, ele fez triplo-duplo, tá? Jogador extremamente importante, mas como a pontuação dele foi baixa, eu coloquei o Aaron Gordon aqui pra gente falar um pouco também sobre como ele vem sendo consistente nesses playoffs, né? Desde o final do jogo passado com o buzzer beater para vencer a partida. Nesse jogo, ele teve 63% de aproveitamento geral. Então tá mandando muito bem. É um jogador importantíssimo para caso o Denver Nuggets queira vencer alguma coisa esse ano, tá? Importantíssimo. Ele precisa continuar jogando bem, assim como o Jamal Murray. Esses dois jogando bem, ou no caso o trio, é que o Jokic a gente sabe que vai jogar. Mas vamos lá, o trio, Nikola Jokic, Jamal Murray e Aaron Gordon jogando bem, cara, é papo de ser campeão. Essa que é a real. Quando esses três encaixam direitinho e a coisa funciona, é imparável, é inacreditável, é muito bom de ver, tá? Mas, enfim, depende muito mais da consistência desses outros dois. Para o Los Angeles Clippers, 27 pontos, 5 rebotes, 1 assistência e 2 tocos para o Ivica Zubac, que teve uma senhora partida, mas no meio de uma derrota tão grande ninguém vai lembrar. E o Kawhi Leonard de 20 pontos, 9 rebotes, 11 assistências com 55% de true shooting, beleza? E aí, como eu falei, né? Ninguém vai lembrar da partida de 27 pontos do Ivica Zubac, por conta da derrota que meio que foi de ponta a ponta, né? Os Clippers não chegaram a liderar em nenhum momento. Então, vai ficar difícil falar algo positivo do time em uma situação como essa, porque a gente tem muitas coisas para falar de negativo, né? Como os 33% de aproveitamento de James Harden e seus incríveis 11 pontos. A gente esperava uma consistência maior do Harden para acreditar nos Clippers vencendo não só essa série, mas coisas maiores. Mas tá difícil encontrar essa consistência, né? E basicamente ele tem um jogo muito bom e um jogo muito ruim. Não muito ruim, mas um jogo ruim. E aí nos playoffs não tem como. Não tem como ser assim. Ou o James Harden ele vai ser constante, ou o Clippers pode ser eliminado já no próximo jogo. E isso se estender até o ano que vem, tá? É o momento da carreira do James Harden de ser constante, cara. Assim, teve outros, né? Assim, pós-Houston, é o melhor momento para ele ser constante e para ele ganhar alguma coisa. Ele precisa ser constante. E esses 11 pontos, eles demonstram uma falta de constância muito grande do James Harden. Não foi só culpa dele? Obviamente não. Mas, pô, não tem como, né? Norman Powell também, 12 pontos. Mas eu acho que o peso, a responsabilidade maior fica nas costas do James Harden
por toda a história, pelo jogador que ele é natural que isso aconteça também. Vamos aqui para a imagem do jogo, eu também não lembro o que eu coloquei. Ah tá, esse grande recorte de jogadores do Denver Nuggets com mais de 40 pontos em um jogo de playoff. Agora o Jamal Murray lidera com 6, atrás de Nikola Jokic, também essa geração vencedora, né, do Denver Nuggets, que trouxe aí o primeiro título para a franquia. Já falei um pouco dele, né? Já disse que ele é impressionante quando joga bem. Quando tá nos playoffs parece que vira outro jogador. Só que não adianta ser assim uma partida só, né? Não adianta ser assim em 2 jogos de uma série de 7. Não adianta ser assim nem em 3 jogos de uma série de 7. Você precisa ser assim em pelo menos 4. E aí vamos ver se eles vão conseguir. É muito ruim, assim... Um desses 2 times já tá fora dos playoffs, sendo bem sincero para vocês. Mas é isso, né? É uma competição. Não dá para os dois avançarem. Eu queria ver mais Clippers, eu queria ver mais Denver Nuggets. Por isso que eu quero um jogo 7. São times excelentes, apesar do meu emputecimento. Aí me perdoe, torcedor dos Clippers, do meu emputecimento com o James Harden. Se desse para os dois passar, seria excelente. Transfere um para a Conferência Leste para jogar contra o Boston Celtics, com todo o respeito aos torcedores do New York Knicks e do Detroit Pistons. Ia ser muito legal. Infelizmente não dá. E aí, um dos dois vai cair até o final de semana. Eu sigo sem palpite algum. Eu falei isso nas prévias, eu acho que no TikTok não tem a menor condição de cravar alguma coisa. Não apostem R$1 nisso. Eu não aposto nunca, né, em nada, em absolutamente nada. Mas para você aí que gasta o dinheiro da gasolina, o dinheiro do plano de saúde, com apostas esportivas, não aposte nessa série, tá? Ah, mas olha só, o Denver Nuggets dominou, ele vai vencer com facilidade o próximo jogo. Não, não vai. Tenho certeza que não vai. Cara, mantenha o seu dinheiro guardado em sua carteira, ou no seu banco, ou no meu Pix também. Eu vou fazer ótimo uso dele. Pois bem, agora vamos para os próximos jogos. Deixa eu puxar aqui. Na quinta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, às 8h30 da noite, Detroit Pistons e New York Knicks, lá em Detroit, com transmissão do Prime Video. Lembrando, quinta-feira, às 8h30 da noite. Denver Nuggets e Los Angeles Clippers, o segundo jogo que a gente vai ter sequência, porque os outros 2 a série terminou. Às 10 da noite. É isso mesmo? Às 10 da noite? Deixa eu voltar aqui. Às 11 da noite, correção. Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, às 11 da noite, com transmissão do Prime Video também. Beleza? Então, Dia do Trabalhador, feriado. Deixa eu voltar aqui para a tela. Eu pensei que eu tinha colocado apenas vídeo, eu voltei para a tela do Milwaukee Bucks. Me desculpe, torcedor dos Bucks, fazer você ver isso de novo. Mas é isso. Quinta-feira essas 2 séries vão ter seus 6º capítulos e vai ser legal demais. É isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, não esquece de deixar o seu gostei aí no like. Nossa, que frase horrível. Se você gostou, deixa o seu like, você já sabe. Comenta aí embaixo, compartilha com quem você acha que vai curtir também. E eu te vejo aqui amanhã. Valeu, tchau, tchau.